Bem-vindos a mais um episódio do Papo das Gurias. Venha com a gente, se conecte, que hoje nós vamos falar sobre fé, espiritualidade e hoje vem uma mulher maravilhosa. Estamos com você, Alana. Olá, meu nome é Alana Schoffen, quero dizer que é uma alegria estar com vocês aqui nesse momento, podendo falar um pouquinho a respeito da minha história, ter esse papo com as gurias aqui, e eu creio que será muito legal o que viveremos nesse tempo. Com certeza. Amém. E nós estamos muito felizes com a tua presença conosco. Como eu já havia te dito, tu foi intuitivamente uma escolha nossa, né? Nós não verbalizamos e dali a pouco todos chegamos ao mesmo consenso. Aconteceu num caminho de vir o teu nome. Aí eles falaram pra mim, quem vai ser a pessoa que nós vamos convidar. E daí eles ficaram sem saber o que falar. E eu falei, pra mim veio uma mensagem, Alana. E nós, como te conhecemos... Nós também, eu não acredito. E de frequentarmos a igreja, né? Eu fiquei, não vou falar. Daí quando ela falou, não, é ela, né? Viu? Então, assim, como eu já te falei, tu é uma bênção de Deus. Então, muito obrigada por estar aqui. E a gente queria começar contigo. Quem é a Alana de 10 anos atrás? O que se reconstruiu desta mulher? Ou 14. Tu sabe que a Alana de 10 anos atrás, especificamente, era uma Alana que estava iniciando um processo de conversão, um processo de mudança de vida. Porque muitas vezes nós temos aquela questão assim, nós conhecemos o amor de Deus, nós queremos viver o amor de Deus, mas tudo isso é um processo e uma construção. Então posso dizer que a Alana de 10 anos atrás era uma Alana que estava iniciando esse processo de construção. Mesmo frequentando uma igreja, mesmo indo numa igreja, mesmo conhecendo o amor de Deus, tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas dentro dessa Alana. Sim. Então essa Alana de 10 anos atrás era uma Alana que ainda tinha muitas dúvidas, era uma Alana que tinha muitos medos, era uma Alana que era, de certa forma, muito orgulhosa, achava que estava certa em tudo e que era a melhor em tudo. Eu sempre tenho uma frase que eu dizia assim, que eu era muito boa. Mas eu era muito boa, porque quem usou droga foi o meu marido. Sim. E eu ainda continuei casada com ele. Então pense o quão boa eu era. Então essa era a visão que eu tinha, que eu era uma mulher muito boa e não conseguia olhar. Estava ali, né? E eu não conseguia olhar o que precisava mudar dentro de mim. Então fazem 12 anos que nós nos batizamos, nos convertemos, 12 para 13 já agora. Nós estamos em 2025, né? 13 anos. Mas eu digo que esses 3 primeiros anos, assim, foi realmente esse processo de olhar para mim e perceber que eu não era boa. Foi um processo de olhar e perceber que eu tinha orgulho, que eu tinha dores, que eu tinha feridas, que eu tinha coisas para melhorar, que eu tinha coisas para mudar. E foi ao longo desses anos aí que isso aconteceu. Mas, Alana, eu demorei 3 meses pra saber quem eu era também. Eu fui olhar pra mim, né? E eu não me via. Controladora, rígida. Nunca. Eu era a melhor pessoa do mundo, né, Fran? Eu dizia pra ela, e ela dizia, meu amor, eu não sou. Não porque pode, eu sei, isso é delicado. Às vezes eu dizia, um dia conversando, porque a gente é comadre, sou madrinha dos filhos dela, uma amizade longa. E eu já tava fazendo terapia, porque eu era boca entaipada mesmo, assim. Eu tenho ainda uma personalidade um tanto quanto peculiar. E um dia já, terapeutizando, conversei com ela e disse, meu amor, tu é controladora. Eu não sou, eu sou fácil. Porque é muito fácil, e também era muito fácil pra mim ver essa questão nela, como ela via questões em mim e que às vezes eu sei, o que é Graciela? Ele tá me enchendo o saco, né? Então eu vejo que dentro do teu pastoreio, né, é uma linha muito tênue tu observar isso na pessoa e conseguir encaminhar para que ela crie intimidade com Deus. Não, e é sem julgamento, porque o julgamento, ele nos faz sair desse lugar, né, Alana? E tu sabe que eu sempre, a palavra diz que ferro, ele se afia com ferro, né? Então, assim, pra gente ser moldada, pra gente ser, né, ser trabalhada, nós vamos precisar de alguém que nos afia, alguém que nos fale as coisas. E eu, na minha casa, tenho meu marido, né?
Então, assim, meu marido é aquele que me... vocês conhecem um pouco ele. Eu nunca vou esquecer, assim, uma experiência que eu tive. Dentro do pastoreio, assim, né? Sim. Eu cheguei, assim, foi a primeira vez que eu soube que alguém falou mal de mim. Sabe aquela coisa, assim, que tu sabe que alguém falou e que foi uma injúria, que eu não tinha falado aquilo, que a pessoa interpretou de maneira diferente. Né? E eu arrasada, né? Assim, meu Deus, como que eu fui ajudar, a pessoa interpretou errado. E tá falando agora que eu falei isso, eu não falei isso. Eu cheguei em casa e disse, marido, né? Porque eu chamo ele de marido. Coisa mais linda. Marido, porque fulana falou isso, e não sei o que, e tá falando isso e isso de mim. E ele me olhou assim com aquele olho, né, bem firme, e disse, eu posso te falar uma coisa? Daí eu disse, pode. Ele disse assim, eu quero te dizer que tu é pior do que isso que elas estão falando. Eu, como assim? Ele olhou e disse pra mim, Alana, nós somos, na natureza, nós somos ruins. Sim. Você não falou mal, ok? Você não fez isso, mas você, numa natureza Alana, você tem as coisas pra melhorar. Sim. E daí, aquilo me deu um choque, assim, como assim eu sou pior? Eu fiquei pensando... Eu queria até acolher. Eu achei, porque o que a gente espera? Sim, né? Acolhimento, né? A gente espera que as pessoas nos acolham, que as pessoas digam, não é isso. Certa, né? Isso aí. Ai, realmente, ela interpretou errado. Ai, e daí ficam, vou usar um termo bem, lambendo as nossas feridas, né? E que não gera cura. Não. Né? Nunca. Quando as feridas elas são só lambidas, só molhadas ali, não são limpas, elas não vão cicatrizar nunca, não vai haver cura. E naquele momento, daquela forma que ele falou, assim, do jeito dele, eu parei e eu disse, tu quer saber de uma coisa? É verdade. É verdade, porque tem momentos sim que eu julgo, tem momentos sim que eu falo coisas que eu não devo falar, tem momentos sim que eu olho e digo que a pessoa não tá certa. Somos humanos, né? E daí eu olhei pra ele e disse, isso tá certo. E a partir daquilo, nunca mais esse tipo de situação me feriu. Porque eu consegui entender que eu sim preciso mudar. Sim. Que existem coisas dentro de mim que sim precisam mudar. E nós vamos mudar a vida inteira, né, Ana? Porque se de glória em glória. Porque se tu não tiver essa mudança, a vida em movimento. Se tu não tiver o que aprender sempre, a gente vai sair daqui, né? Partir dessa pra melhor, né? Pra eternidade, amém? Amém. Nós queremos ficar aqui 100 anos, Deus, né? Nos escute. Mas é sobre isso, as pessoas acham que tem que vir perfeitas, né? Eu sou assim, eu vou ficar assim. Não. E por muito tempo se via essa questão pastoral, assim, falando agora bem como pastora, né? Sim. Como se o pastor o pastor, né, fosse aquela pessoa isso, que não pedestal, né? que não tinha defeitos, que não tem erros. E eu vejo que assim, que a gente veio pra quebrar realmente isso, pra mostrar a humanidade. Né? Se Jesus se fez homem, né? Exatamente. Jesus sendo 100% Deus, ele se fez 100% homem pra mostrar uma humanidade. Sim. Então tu imagina nós que somos 100% homens pra, né, querer se colocar no lugar. 30 anos pra aceitar o seu propósito também, 30 anos pro seu ministério começar, né? 30 anos pro seu ministério começar. Então assim, então justamente eu entendo que a gente veio pra quebrar isso, sabe? Pra mostrar que tem momentos que nós somos falhos, que nós erramos, que nós precisamos da misericórdia todos os dias de Deus sobre a nossa vida, que nós precisamos do perdão, do amor, que tem momentos que nós vamos falhar. Às vezes nós olhamos o nosso ministério, fazem 7 anos que nós estamos aqui em Cruz Alta. E nós olhamos o nosso ministério há 7 anos atrás, as decisões que nós tomamos há 7 anos atrás. E eu e o Raul olhamos e falamos, nós poderia ter feito tão diferente. Hoje nós poderíamos ter escolhido de outra forma, mas foi do jeito que tinha que ser. Exatamente, era a capacidade que nós tínhamos na época, a bagagem que nós tínhamos na época, as escolhas que tinham que ser feitas na época, mas mesmo assim tem coisas que talvez hoje nós faríamos diferentes pela maturidade. Eu ia dizer, porque a maturidade nos faz observar as nossas atitudes com mais amor. Isso. Porque eu vejo assim, a gente tem, eu não sei você, mas eu tenho uma autocobrança comigo particular muito grande. Nós duas, né? Sabe? Eu tô fora desse tipo. Eu ainda tenho, né? Eu já sou pior. Eu sou bem tranquila. A vida nos tornou assim. Eu fui me tornando mais dura. Fui mãe muito novinha. Com 17 anos eu fui mãe. E foi uma escolha ser mãe. Eu amamentei a minha filha. Eu me dediquei 1 ano só pra ela. Sabe? Tanto que esses dias meu filho tá no quartel. E eu me dei conta que eu nunca tinha ficado mais de 5 dias longe do meu filho. E ele tem 19 anos. Nunca.
sabe? Então, assim, eu realmente me dediquei à maternidade. E isso eu sou uma leoa, assim, eu abraço e fica, não mexe com as minhas crias. E aí a vida me deu mais 3 filhos, então hoje eu tenho 5, né? E é os meus. Tu mexe comigo que eu tiro de letra. Agora com as minhas crias, não. Mas hoje eu observo que eu entrei em brigas que eu não precisaria, sabe? E a questão de Deus na minha vida é assim, a minha mãe tem muita fé. Minha mãe é uma pessoa de muita fé. E aí ela me dizia que eu tinha que ser um ramo da videira. E eu dizia pra ela, que ramo da videira, mãe? Eu, na minha ignorância, na minha arrogância, que ramo da videira, mãe? Tá lá na Bíblia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Aqui em casa a gente é 3, Deus tá sempre conosco. E eu, indo lá, na primeira vez que eu fui no culto, eu chorei o culto inteiro. E eu entendi que eu estava com Deus. Deus estava ali comigo, mas eu não estava com Ele. Né? E é completamente diferente. É verdade. Tu aceitar Deus junto com você. Né? E é um caminho. E eu ainda... Assim, às vezes, ontem mesmo eu tava falando com ele, né? Eu disse, cara, assim, às vezes eu acho que eu faço tudo errado. Mas fica aqui. Não desiste de mim. Tá? Todo dia eu peço perdão. Porque todo dia eu sei que eu falho. Todo dia eu sei que eu peco. Todo dia eu sei que eu erro. Como tu lida com isso, sabe? Porque te trazem muito isso, provavelmente, né? Os erros, os erros, as caídas, os deslizes. Nós vivemos num tempo que eu digo que é o tempo da graça de Deus sobre a nossa vida, né? Sim. O que nós não podemos nos perder? Que o nosso pecado, que os nossos deslizes, eles se tornem normal na nossa vida. Então, por exemplo, vou dar algo bem simples. Eu tinha o hábito da mentira, um exemplo, né? Sim. Eu decidi que a partir de agora, porque a mentira é pecado, assim como vamos colocar fornicação ou traição, ela é um pecado tanto quanto a mentira, só que as consequências são diferentes, né? Existem consequências para cada pecado. Só que o desafio é entender que eu não quero mais isso para minha vida e parar de praticar isso. Então, o que eu não posso fazer é que o deslize, ele vire um hábito na minha vida. Ele vire normal na minha vida. Então, por exemplo, quando as pessoas elas vêm até mim com uma situação, com uma circunstância de deslize, de erro, ok, vamos recomeçar. Né? Tu já pediu perdão, tu já se arrependeu? Já pedi perdão, já me arrependi. Então agora é um novo tempo, é um novo ciclo. Então agora nós vamos recomeçar. Mas agora começa a vir uma série de deslizes na mesma área. Então isso já vira uma iniquidade. Mas entende? assim, uma coisa que pra mim aconteceu foi um pouco diferente. Eu tomei Deus dentro de mim, né? E eu sempre digo que a gente era que nem uma peneira, né? Antes. Daí, essa peneira, a gente preenche com tudo de fora, né? Com bebida, com isso, com aquilo, tá. Quando vem Deus, né, que a gente começa a conversar com Ele, porque as pessoas acham que precisa de um momento se ajoelhar e falar. Eu falo dirigindo, às vezes, com Ele, né? Sim. Porque quando tu tem proximidade, se tu tem uma proximidade com um amigo, né, tu vai sempre querer conversar. Tu pode ligar, mandar uma mensagem do WhatsApp. Mesma coisa com Deus. Tem que ser fácil, tem que ser gostoso. A palavra diz, é orar sem cessar, né? Isso. Então, assim, em todo tempo, em todo momento. Não tem jeito, né? Não existe uma regra agora. Isso. Claro, a palavra diz, né? Entre no teu quarto, feche a porta, dobre o joelho. Tenha esse tempo de intimidade, tenha. Mas também diz que a gente tem que orar sem cessar. Ou seja, em todo o tempo, né? Isso, falar com Ele, né? E essa intimidade, quando ela te completa, né? Aqueles furos vão ficando assim lisinhos e não vai tendo mais. Você vai ver, a Fran parou de beber, eu também, não faz mais sentido, mas não é por isso, mas é porque a gente vê que, né, não faz mais sentido algumas coisas hoje. E né? eu acho que é justamente aí que tá o ponto, porque não pode ser uma religiosidade. Por exemplo, assim, eu começo a ir na igreja, agora eu paro com tudo. Sabe? Se dentro ainda arde. Ainda tem vontade. Tem coisas que você vai ter que lutar. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo.
O Raul, então, pra quem não sabe, é um pouco da história, né? Isso. Porque talvez quem tá assistindo também não saiba. Eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos, com 18 anos nós casamos, eu tinha 18 anos, ele tinha 21. E com 1 ano de casamento, eu descobri que ele era usuário, então, de droga, né? De cocaína. Então, ele se internou, ficou 1 ano internado, nós vivemos muitas coisas nesse tempo e nesse momento, muitos processos desafiadores, aonde eu tava decidida que eu não queria mais continuar casada. E lá dentro da comunidade onde ele se internou, lá ele conheceu o amor de Jesus. Lá ele conheceu o amor de Deus. E ele começou a orar pelo nosso casamento. E quando ele voltou para casa, que terminou o tratamento, ele tinha feito o estágio, e ele voltou para casa, nós decidimos então que nós íamos dar uma nova chance para nossa história, para nossa vida, né? E ali que eu comecei a conhecer o amor de Jesus. Né? Porque eu sempre digo assim, Deus sempre esteve comigo também. Eu também sempre senti assim. Só que eu não conhecia o amor de Jesus. E é diferente. Então, é diferente. Então, às vezes a gente diz, espiritualidade, muita... Hoje se fala... pra ti de religiosidade e espiritualidade? Porque as pessoas confundem religião. Se eu sou católica, é assim... Eu acho que a gente precisa... eu acho que a gente precisa viver esse amor de Jesus. Conhecer esse amor de Jesus, porque o que mudou a alma. Porque o que mudou a minha vida foi quando eu entendi, eu nunca vou esquecer assim, o que mudou realmente assim, que virou a chave na minha vida, foi quando eu consegui entender o que ele fez por mim. Quando eu consegui olhar para a cruz e entender o amor dele, o tamanho o amor dele de entrega de amor pela minha vida. Ali naquele momento foi como se as minhas escamas caíssem dos olhos. E eu nunca vou esquecer, assim, desse dia, porque foi realmente como se as escamas dos meus olhos caíssem. Eu pensava, meu Deus, eu dou valor a tantas outras coisas mais do que o amor dele pela minha vida. Então, naquele momento, assim, eu consegui entender o amor dele pela minha vida e nada mais fazia tanto sentido quanto o amor dele por mim. Então, assim, no início do nosso relacionamento, volta a drogadição do Raul, assim, na reconstrução. Na reconstrução, nós passamos por momentos muito difíceis, onde eu não entendia, onde eu não conseguia compreender. Só que uma certeza, assim, eu sempre tive que Jesus eu jamais abandonaria e largaria. Então, assim, não importasse o que acontecesse na minha imaturidade na época, não importasse o que acontecesse, mas o amor de Jesus eu sempre ia ter e querer comigo. Então, eu acho que o que encanta hoje, assim, o que me encanta é isso. É conseguir entender o amor dele pela minha vida. Eu jamais troco o amor dele por nada. Por nada na minha vida vai substituir o amor dele. É que eu digo, né? A gente tem que ter ordem na nossa vida. Deus, nós, os nossos e os outros. Nessa constituição, assim... a gente sempre tem, né? Dentro a gente sempre fala que é Deus, né, em primeiro lugar. A nossa família em segundo. Sendo o nosso marido e os nossos filhos. Porque hoje existe muita inversão de valores, onde os filhos vêm primeiro. E sendo que a palavra é muito clara, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. Ou seja, os nossos filhos, eles vão ter a família deles. A gente tem que parar pra pensar que um dia nós seremos parentes deles. Verdade. E não mais família. Tu sabe porque eles vão eles vão construir a família deles. Eu sempre vejo, porque a gente acaba vendo muita distorção na sociedade, né? E a gente vê as famílias vivendo para os gostos dos filhos, assim, se perdendo, sabe? E aí eu pergunto, quem chegou primeiro? O casal chegou primeiro. Aqueles filhos são frutos daquele casal. Então esse casal precisa ser cuidado. E até que a morte separe, né? Ou até que ele venha. Então, assim, quem vai estar comigo até o fim da minha vida é o meu marido. É ele que eu tenho que cuidar, dele que meus filhos também, claro, né? Obviamente. Eu amo assim, mas assim, mas eu vejo uma distorção hoje muito grande a respeito disso, colocando filhos antes do relacionamento, antes do marido. E eu vejo que que os filhos são ele é um complemento disso tudo, né? Ele é um presente de Deus. Mas eu acho que a gente tem que ter muita maturidade e conseguir olhar pra gente, que nem você olhou, eu olhei, a Fran olhou, porque quando a gente tá fora, né, a gente não olha pra dentro, a gente acha que, tipo, as discussões, né, o dia a dia, assim, o outro tem defeitos, mas assim, são duas pessoas diferentes que se uniram, que decidiram, a partir daquela união, criar uma nova família e olhar pra frente, né, e daí achou que não ia ter discussão, achou que não ia ter isso, entende? É normal, né?
Isso é coisa de casal. Só que assim, ó, não levar pra cama, não levar pro lado pessoal. Porque não é pessoal. Tentar resolver. Eu acho que é o ajuste, né? Isso. A separação, eu acho que não é a única solução. Porque hoje em dia tá muito assim, né? É a única solução. Tu não fez o que eu quis, agora vamos se separar. Eu acho que o casamento, ele é construção diária. É. E o eu amor, também acho. ele não é um sentimento. O amor é uma decisão. Exatamente. É, eu também acho É uma decisão. ação. Eu concordo. E amor é ação. Eu não posso só falar que eu amo e eu não faço Não faz nada, nada, não demonstro piloto. nada. É. Eu tenho 50% de responsabilidade. E quando eu fiz, e eu sou muito assim, aliança, né? Eu tenho uma aliança com o meu marido e com Deus. Então eu vou honrar com essa aliança até o fim da minha vida. Né? Quando eu casei com 18 anos, diante de Deus, eu disse pra Deus, era até que a morte, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Todos os dias da minha vida até que a morte separe. Amém. Amém. Então é essa aliança que quando eu fiz lá, e passamos por muitos desafios, Sim. passamos por muitas dificuldades, passamos Quem não por passa, doença. pastora? Né? Então, As pessoas assim, chegam assim, ai, tua vida é perfeita. Quem disse? Entende? Só quem tá no corre, quem tá no dia a dia, sabe? Porque a gente não vai pra internet e diz assim, eu briguei com meu marido, coisa e tal, né? A gente tenta resolver no dia a dia. E assim, os obstáculos são necessários pro nosso crescimento. E tu sabe assim que olhando pra minha história, falando a respeito das culturas que cada um veio, que tu Sim. trouxe um pouco, Isso. né? Então eu tenho a minha cultura familiar, o Raul tinha a cultura familiar dele, né? Nós tínhamos as nossas culturas familiares diferentes. Então nos unimos. Hoje nós não carregamos nem a cultura da minha família e nem a cultura da família Vocês dele. criaram a cultura Uma familiar de cultura vocês. Hoje a cultura da nossa casa, a base é a palavra de Deus. Então, assim, qualquer dúvida ou qualquer em relação à educação dos filhos, eu tô falando uma coisa, ele tá falando outra. Só um pouquinho. Vamos sentar e O vamos que a ajustar. palavra diz? Porque essa é a cultura que eu quero ter dentro da minha casa hoje. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu cresci ouvindo, não é aquilo que eu cresci vendo, mas é aquilo que Deus tem pra nossa Mas história é a uma partir de agora. construção, né? Não é fácil, né? Não é É fácil. uma construção Não, diária, né? É um Laura. passo. É. E é o que eu sempre tenho buscado, que é a intimidade. Porque assim, eu percebo, tu deve ouvir isso, as pessoas querem ouvir Deus, né? E às vezes, mas ele tá sempre em silêncio. Só que ele fala nas entrelinhas, ele fala na pessoa que cruza por ti e te dá um abraço. Eu digo no culto que vocês chipam a gente, só pode, porque a palavra é sempre que tu tem que ouvir. Né? É porque a palavra ela é viva, né? Então assim, até engatando com uma pergunta pra você. O Raul falou que tu tinha um sonho, né? Que era fazer faculdade. E você fez a tua faculdade. E hoje você mudou completamente a tua vida, né? Como é que é essa trajetória? Como tu te sente te olhando dentro dessas tuas novas escolhas? Eu posso dizer que o pilar profissional, vamos falar assim, sempre foi algo que foi muito importante na minha vida. Então, assim, porque dentro da minha família, nós éramos muito valorizados pela questão, conquistou, estudou, fez mestrado, fez isso, tá trabalhando né? Ou seja, conseguiu algo na vida nesse sentido profissional. Se mensurava nisso. Assim, né? Dentro régua. das minhas das minhas tias e tudo mais, né? Porque assim, era aquele incentivo. Você precisa estudar, você precisa buscar, você tem que fazer isso. Você sempre teve esse incentivo. E graças a Deus por isso, né? Porque eu acho que também é bem importante. Com certeza. E então, quando eu fiz a minha faculdade, na época, eu queria fazer muito psicologia. Só que eu comecei a trabalhar na Agrofel, na época. E eu trabalhava no administrativo. E daí eu disse, não, vou fazer então o que eu tô trabalhando, Isso né? lá em Santo Ângelo. Lá em Santo Ângelo. Daí fiz administração, enfim, era faculdade. Só que o pilar profissional foi assim, sempre muito forte. Então eu acordava às 6 da manhã, eu ia trabalhar, eu trabalhava o dia todo, eu estudava de noite, eu voltava. Eu estava sempre envolvida com a empresa, eu sempre amei o que eu fiz. Eu, assim, me movia pelo trabalho. Então, assim, eu me movia muito pelo trabalho. E até que chegou um dia em que viemos para Cruz Alta. E agora? E daí Deus disse pro meu marido, você será o pastor dessa igreja. Olha. E ele entrou no carro e disse pra mim,
Deus falou que nós vamos vir aqui para Cruz Alta e que eu sou o pastor dessa igreja. Mas, resumindo, nós não éramos nem consagrados pastores. Nós só tínhamos uma célula, ou seja, tipo... E a palavra de Deus. E a palavra que Deus nos deu. E daí ele disse assim, mas Deus vai ter que falar com o nosso pastor. Se é isso, fala com o nosso pastor. E isso foi no sábado. No domingo deu um temporal aqui em Cruz Alta. Um temporal. E graças a Deus, desde que eu vim pra Cruz Alta, nunca mais deu temporal. Porque eu declarei, porque essa cidade tinha muito disso, né? Sim, era verdade. E eu declarei, Senhor, eu não... Ó, Deus, em nome de Jesus, Deus, que não haja mais temporal nessa cidade. De destelhar, era cada pouco destelhando casas aqui, né? Sim. E isso... Esse deve ser o da Fenatrigo. Eu não sei. Eu acho que era num domingo. Uns 8 anos atrás. É o da Fenatrigo. É, né? Porque que destelhou o tudo lá pior fora. foi em 2000 e... Isso, 2000 muito eu tava na faculdade. Não, 2013, acho. 2000 muito. Não, mas esse aí foi da Fenatrigo, porque realmente depois disso não tem. Pastor, amém. Viu? Olha só. Profetiza na minha vida também. Eu declarei sobre essa cidade. Nunca mais teve, não vai ter, em nome de Jesus. E daí, deu aquele temporal. Domingo, nosso pastor, ele era aqui de Cruz Alta, ele pastoreou 14 anos aqui em Cruz Alta. E hoje ele tá pastoreando em Santo Ângelo. E daí ele veio pra cá e daí não teve culto, porque foi muita chuva e enfim. E ele foi pra casa de um dos membros. E daí o pessoal perguntou, quem que era aquele menino que tava aí ontem? Ah, é o Raul, o líder de célula. Ele é a cara da igreja. Viu? E daí o pastor dele, mas não é nem pastor ainda. Ah, mas e teria como consagrar, e começou ali a conversa. E o Raul Segunda mandou uma mensagem pro pastor Darlin assim, e aí, pastor, como é que tu estás? Porque choveu, né? E conseguiu ministrar, como é que foi lá? E o pastor Darlin mandou o pastor Darlin é muito filósofo, né? Dele mandou assim uma frase. O vento muda as coisas de lugar. Eu nunca vou esquecer dessa frase. O vento muda as coisas de lugar. E o Raul me mandou uma mensagem assim, pode pedir as tuas contas que nós estamos indo embora pra Cruz Alta. Ah, meu Deus. Ele é meu marido, né? Tipo, eu não tinha nem falado ainda com ele, ele já disse, pronto, pode pedir tuas contas. E eu, meu assim? Deus, e agora? E daí nisso começou o processo. Então, daí realmente pedi pra sair, começou o processo. Ele já tinha feito teologia, ele já estava preparado para isso. Então a gente foi pra convenção, ele entrou com a documentação. Foi feito todo o processo que precisa formal pra gente assumir aqui em Cruz Alta. Quanto tempo, Alana? Isso foi em agosto e a gente veio em março. Dia 18 de março foi o primeiro culto oficial e dia 28 de março nós viemos morar aqui em Cruz Alta. Isso de 2018. 2018. Então, daí eu, grávida, estava grávida do Juan. 3 são cruzaltenses, né? Dois são cruzaltenses. O Átila. O Átila é de Santo Ângelo. O Átila é de Juí. Nasceu em Juí. Eu tava povoando a região. Regional. Ele nasceu em Juí porque ele foi prematuro. Então ele é juiense mesmo. Mas era na época que nós morávamos em SantoÂngelo. Aí o Estevão de Santo Ângelo. Aí o Juan nasceu aqui em Cruz Alta. E a Elisa aqui em Cruz Alta. A Elisa é a coisa mais linda que tem. É verdade. Que criança abençoada. Não, ela é uma figura. Ela ia no culto, né? Bebê. Sim, eu várias vezes ministrei com ela aqui, ó, juntinho. Então, os nossos filhos nunca foram empecilhos, enfim, para que a gente... Filhos nunca são, né? Para que a gente cumprisse aquilo que Deus tinha. Propósito. Com certeza. E daí, então, eu grávida, não tinha como trabalhar, não tinha como dar esse passo, e, enfim, ficamos só no pastoreio. Mas eu posso dizer para vocês, assim, que foi algo bem desafiador para mim, porque eu tive que rever as minhas prioridades. Eu tive que entender o que realmente era valor na minha vida. Então ali começou mais um processo na minha vida. Até que chegou um momento que eu disse, não, vou voltar a trabalhar. Montamos a empresa, a Elisa era minha sócia, nós tínhamos a Potencialize. E aí eu te conheci. Começamos a fazer os cursos, eu amava aquilo que eu faço. E amo palestrar, amo. Até semana que vem vou palestrar ainda. E amava aquilo, e chegou um dia que eu tava num lugar orando e Deus disse assim, volta pra dentro, fecha as portas. Porque aquilo de novo tava tomando lugar no meu coração, um lugar maior. O trabalho. E daí eu disse, ok, Deus, mas agora não é só eu, agora eu tenho que falar com a minha sócia. Por quê? Não é simples, não tô sozinha. E isso foi em outubro. Início de fevereiro ela me chamou,
acho que é o tempo de nós finalizarmos a empresa, estou com mais coisas, meu pai me entregou mais coisas, não Parece tô dando que conta de era tudo. pra já, né, Mas tava alinhavado. Deus, ele é perfeito. Verdade. O tempo dele é. E às vezes a gente. Porque eu tenho muita, né? Assim, Deus, não dá pra resolver um pouquinho mais rápido? Né? Não, né? É o tempo Vamos dele, ali, é o tempo filho. dele. É. Eu tô querendo aí, ó. Mas esse negócio da mulher, do trabalho, eu passei por isso, professor. Eu, ali na pandemia, né? Quando eu tive ela, a Martina, meu último, né? A minha filha mais Nene. nova, a Nene. Que legal. Eu tive em dezembro. E daí eu tava com ela 3 meses quando tudo fechou. E eu não pude voltar pra empresa, né? Até porque eu tinha 3 crianças sozinhas dentro de casa, mais uma bebê. E minha mãe tava passando por um câncer de mama naquela época. Então tudo misturou e eu fiquei em casa. E eu me culpava por não conseguir voltar pro trabalho, sabe? Porque a mulher tem essa culpa, né? Sim. Ela carrega isso entre dividir a família e o trabalho. Eu acho, e isso é bem, eu acho que cada um tem, né? E esse equilíbrio é um desafio. Isso, esse equilíbrio Porque Agora eu vou respirar fundo, né? Porque assim, esse equilíbrio é um desafio, né? Gente, porque a sociedade cobra que a gente esteja arrumada, que a gente Verdade. treine, que a gente cuide da família, que a gente cuide da gente, que a gente cuide do negócio. Verdade. não É uma dá cobrança conta de atrás da tudo. outra. Ai, a gente não dá conta de Sabe? tudo. Verdade. E as pessoas dizem assim pra mim muitas vezes, pastora, como que tu dá conta de tudo? Eu olho e digo, mas quem disse que eu dou conta de tudo? a gente Às tem vezes ajuda eu também. olho pras unhas dos meus filhos, tá desse comprimento, digo, meu Deus do céu, tem que cortar essas unhas. Não sou só eu, graças a Deus. Venho aqui cortar Senhor. as unhas, gente, pra não sair. Às vezes eu olho, hoje de manhã, sequei meus cabelos, ou não deu tempo de tomar banho, fazer escova. É que assim, eu nem contei pra vocês. Ela me chamou, gente, dá pra trocar o horário, porque eu não tenho quem cuidar das crianças. Eu disse, gente, o pastora, Raul, não dá. o Raul tem um culto no quartel agora. Sim. Ele me disse que era. Só que o meu marido me disse que era às 11h20. Eu disse, bom, então eu vou ajeitar alguém pra cuidar das crianças. Daí agora ele me disse, não, amor, é 12h20. Eu, Graças a Deus. ai, aleluia. Quase que eu Deus é briguei, mas eu perfeito. disse, ai, tá bom, então. Nós tínhamos que ter essa conversa. Então, assim, eu digo, gente, eu não dou conta de tudo. Tem horas, tanto é que Deus diz, volta pra dentro. Por quê? Porque o meu filho mais novo, Juan, estava com um comportamento onde os outros nunca tiveram. Ele estava com um comportamento totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Sabe quando tu olha pro teu filho e tu diz assim, o que eu faço? Verdade. Eu não sei o que fazer. Tu fica inseguro, tu tá Não, perdida. ele respondia, ele se atirava no chão, ele fazia coisas que eu nunca tinha vivenciado e que não condiziam. condizia. Então, o que Mas que é eu um percebi? chamado, né? O que eu percebi que eu tinha que voltar pra dentro, sim, porque ele precisava que eu estivesse olhando, tudo bem. que ele precisava que eu estivesse cuidando, que ele... E hoje o comportamento dele é outro. A conduta dele é outra. Ele mudou assim, ó, 100%. A minha mãe que chega lá em casa essa semana, ela tava me ajudando, nós nos mudamos, né? E ela tava me ajudando na mudança e ela disse, mana, ela me chama de mana. Sim. Mana, o que é o Juan? O amor que tá o Juan. E eu disse, sim, mãe. Por quê? Porque eu estou dentro. Tu sabe eu que estou olhando. Eu sempre digo que o amor não cai no chão. É. O amor nunca cai no chão. E a mãe sempre tem e, esse e o amor, todo tipo de amor, o amor de Deus pela gente, o amor da gente pelo outro, o amor que a gente É tudo doa. por amor, na verdade. Até Né? quando tu erra, às vezes é por amor. Ninguém erra consciente. Ninguém Eu erra vou fazer consciente. isso porque vai ter essa consequência. Exatamente, Principalmente em né? relação É aos meus muito filhos, né? difícil. Exatamente. Tu sabe que eu Existe sou o amor doente. Eu sou rígida, né? Eu tenho muitas rigidez com os meus filhos. Me separei, criei eles basicamente sozinha, foi uma escolha minha, E também um pouco por causa disso, porque tu tinha que Eu tinha que colocar dar o limite, conta, né? né? Então, eu sempre disse assim, cara, aqui a música vai tocar que eu botar. Às vezes a gente senta e ajusta a música, mas via de regra é a minha música e ponto, né? Só que hoje eu olho pro Otávio e pra Luísa, eu criei pessoas incríveis. A minha filha tem 25 anos, vai fazer 26, trabalha na área que ela gosta, competentíssima, ela é uma menina doce, sabe? A Luísa é casa cheia, é aquela coisa, assim, ela, que nem eu brinco, ela chega, ela toma conta, sabe? O Otávio é centrado, o Otávio, ele é reto, né? Ele é firme, e ele tá no quartel, e aí ele disse, mãe,
é uma geração que não sabe nada, mãe. Eles não organizam nada, mãe. Verdade. E o meu lava, passa, cozinha muito bem, sabe? Então eu sempre vejo isso assim, ó, dedique-se ao que tu te propor. É isso Né? aí, sabe? Então, assim, ó, se é pra eu voltar pra dentro, eu tenho que estar dentro. Com dedicação. Com dedicação, fazendo e dando o melhor que eu posso dar. Exatamente. Né? E claro que, por exemplo, hoje eu não tô só dentro de casa, né? Porque Claro, daí tem a igreja, o pastoreio, tem a igreja, tem todas as demandas que a igreja exige, que a Mas igreja mais tem. leve pra ti, não é? Deus me deu uma palavra, né? Sim. Quando o Senhor falou a respeito do chamado pastoral na vida do Raul, que foi uma madrugada que ele estava orando, e ele me acordou em prantos, dizendo: amor, Deus disse que eu vou ser pastor. E daí eu digo: Deus, fala comigo também. Como assim, Senhor? Não é assim as coisas, só um pouquinho, como assim? Tipo, ai, não. Né? E daí nós tínhamos uma célula na época. E a nossa célula era muito linda, a nossa Sim, célula. sim. Nós tínhamos 70 pessoas na nossa célula. E eu amava minhas meninas, assim, as que iam na minha célula. E daí eu disse: Deus, então assim, que a minha célula, que o pastoreio seja leve, assim como é a minha célula. Sim. Que eu possa ter alegria, assim como eu tenho na minha célula. Que eu ame as pessoas, assim como eu amo as meninas da minha célula. Né, Deus? Porque eu vejo tantos pastores sofrendo. Tantos pastores iam lá em casa, assim, o Raul tinha loja, sempre muito cheio de gente, a loja, né? sim. Na época. E a gente ouvia tantos testemunhos da família passar fome. Tanto é que hoje tu vê quantas pessoas desviadas que são filhos de pastores. Sim, verdade. Pelo sofrimento do ministério em si. Sim. Então eu disse assim: Deus, eu não quero sofrer isso, eu não quero que os meus filhos sofram, eu não quero. Só que eu tinha vergonha de falar isso. Sim. Porque como que eu vou assumir um ministério pastoral e vou dizer que eu não quero sofrer? Sim. Se, né, você tem que negar-se a si mesmo, você tem que... E eu tinha vergonha, eu não falei isso pra ninguém. E teve um dia que nós estávamos num culto jovens lá em Santo Ângelo, e o Raul ministrou a primeira parte, e a segunda parte veio um pastor que era lá de Caxias. E eu não conhecia ele, era o pastor Mano. E Deus usou ele para entregar uma palavra na vida do Raul. E eu sempre meio essas coisas com profecia, assim, né? Tipo, Deus fala comigo na palavra dele. Então eu leio, Deus fala, ele me revela o que ele quer me revelar. Essa coisa do eis que te digo, eu tinha no início da minha conversão, assim, um certo receio do eis que te digo, né? E daí ali naquele dia ele disse assim, entregou a palavra pro Raul e disse: cadê a tua esposa? E daí eu disse, ai, não acredito. Tipo, não. Daí fui lá, né? E daí eu fui lá e ele disse assim: só pra te saber que é Deus que tá falando contigo. Eu só vou virar aqui a poltrona, senão. Só pra te saber que é Deus que tá falando contigo. Ele tá te entregando agora o ministério leve que tu pediu. Ai, E daí naquela hora eu chorei, assim, caí no chão e chorei. Porque era a resposta de Deus, porque só eu sabia. Então essas experiências que eu falo, eu não tenho como negar. Sim. Quando as pessoas dizem assim que todo caminho leva a Deus. Não, porque a palavra diz que Jesus, ele é o único caminho. Então a minha vida, ela foi transformada quando eu conheci Jesus e o amor de Jesus. Sim. Antes, Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. A gente tem ele conosco, a gente sente ok. Mas quando tu conhece o amor de Jesus e que tu consegue viver, tu tem experiências que jamais tu teria se tu não conhecesse o amor de Jesus. Mas tu tem que estar aberto a aceitar isso, né? Aceitar isso. E daí ali naquele momento, então veio a resposta do meu ministério. Então eu digo que o meu ministério, ele é leve. Porque eu entendo que não é eu que resolvo a vida das pessoas. Sim. Não vou resolver a vida da Fran, eu não vou resolver a vida da Grazi. É verdade. Eu não vou suprir carências de ninguém, porque não é eu que supro. Eu sou aquela que tem uma voz lá em cima, uma voz profética, uma voz que anuncia uma palavra, mas que a pessoa que está ali embaixo tem que estar com o coração aberto para receber. Mas isso, Alana, acho que é para toda a vida. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta pode mudar ninguém se a pessoa não quiser, não é verdade? Ela tem que, dentro dela... E eu vou dizer algo mais profundo assim para ti, que nem a gente muda a gente mesmo. É verdade. Porque quem tem poder de nos mudar é aquele que nos criou. Porque tem coisas que a gente luta. Luta e tu não quer, e tu sabe que tu não quer, e tu tenta, luta, e quando vê tu tá ali no mesmo lugar, nas mesmas coisas. Então se tu não tiver essa humildade de dizer: Senhor, sozinho eu não consigo. Verdade. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E é Ele que vai nos moldando. Verdade. É Ele que vai nos capacitando. É Ele que vai nos transformando. pulindo.
Sabe? Ele tem que nos polir, nós temos que permitir. E hoje eu vejo também, agora entrando talvez num assunto um pouco mais polêmico, assim, mas as mulheres hoje, elas precisam ser polidas. Sabe? Falando pra mulher. Sim. Fortemente. Fortemente. A gente precisa assumir um papel de mulher, de feminidade. É que o feminino, ele se perdeu. Quando a mulher foi, ela achou que ela precisava mais do masculino. Nós duas assumimos o masculino muito. Quando assumir papéis que não são exatamente. nossos. E tu sabe que eu tinha que poder soprar. Isso, quando tu tava falando de impor limites e tudo mais, eu lá em casa quem fazia isso é meu marido. Eu sou aquela que abraça, eu sou aquela que quando ele faz, depois quem vai lá acalmar sou eu. Só que eu me colocava numa situação que, tipo assim, cara, eu não posso falhar. Eu tenho, eles são as minhas preciosidades e eu escolhi estar aqui. Tu teve que assumir um papel que... Só que depois tu te desconectar daquilo é dolorido. Porque daí, assim, aí eu troco a luz, eu troco pá. E é tão automático tu dar conta. E aí tu fica pensando que eu sou muito boa. Por que eu não dou conta de tudo? Porque, cara, eu não dou conta mais de nada, eu não consigo nem ser eu. A minha terapeuta um dia me disse, tu sabe quem tu é? Daí eu fiquei pensando, cara, não sei mais quem eu sou. Eu não tinha hobby, eu não tinha prazer, eu não tinha mais uma... Sabe? E aí eu ria só pra fora. Tu ficava fazendo aquilo que precisava. E o meu riso, ele era só externo. Internamente, porque daí eu pensava assim, ninguém vai me ver sofrer. Ninguém vai saber que eu não tô bem. Por quê? Porque ao mesmo tempo tem uma autopreservação. Se eu for vulnerável e disser assim, eu não tô bem, a Alana pode ser que me ajude. A Alana me acolha e me ajude a ver as minhas feridas. Talvez a Alana venha e pense assim, que bom. É bem o que eu queria ver dela. Sabe aonde a gente vai colocar a nossa vulnerabilidade. Tu sabe que eu falo muito com a Graça sobre isso. Eu não sento mais em qualquer mesa. Na sua visão, Alana, o que você poderia deixar para essa geração, uma mensagem? Porque eu acho que eles precisam ouvir. Essa geração, antes nós falávamos sobre os papéis, né? E eu vejo que é realmente entender o seu papel dentro de casa. Sim. Então, filho, ele precisa ser filho. Sim. Mãe, precisa ser mãe. Pai, ele precisa assumir o papel de pai. Homem precisa ser homem, mulher precisa ser mulher. Então, assim, ó, essa geração hoje vê uma família totalmente sem norte e ela acaba ficando sem esse norte também. Entendi. Então, no meu ponto de vista, muito mais do que essa geração, por exemplo... Tem que vir do pai e da mãe pros filhos, né? Eles são os maiores, eles vieram antes, né? Isso. E essa geração, então, entender que existem papéis específicos que precisam ser cumpridos. De responsabilidade, de conduta, de princípios, né? Então, princípios a gente precisa viver. Eu sempre tenho uma frase que eu amo. Quem cumpre princípio, vive propósito. Não existe você cumprir princípio e não viver propósito. Porque se você quebrar princípio, o princípio ele te quebra. Sim. Verdade. Mas agora, se você cumpre o princípio, você vai viver algo lindo. Lindo, porque você vai ter colheita abundante. Então, essa geração, ela precisa entender o papel que ela tem como filho, né? Como filha. Entender o papel como menina e como menino. Depois como mulher e como homem. Para poder cumprir esses princípios, para viver os propósitos que Deus tem para a vida deles. Sim. Mas eu acho que se perdeu um pouco essa visão, essa fé, essa espiritualidade. E então é isso. Esse é o recado, assim, que eu tenho para deixar, sabe? Sim. Entenda, olhe para dentro da tua casa, veja o que precisa ser mudado, o que precisa fazer de diferente. As responsabilidades, né? Então, assim, que nem, eu tô caminhando aqui. Não tá dando certo, não tenha medo, não tenha vergonha, pare, recomece. Dentro desse teu contexto, eu faço um gancho, porque às vezes a gente sente Deus em silêncio, né? E tudo dando errado. Como não perder a fé no dia que tudo dá errado? Ontem eu falei a respeito de uma palavra do profeta Osias, quando ele chama o povo de Israel a voltar. E ele chama o povo de Israel e ele diz assim que o povo precisa se arrepender, que o povo precisa voltar. Só que depois disso, existe uma promessa
de cura sobre aquele povo e uma promessa de abundância sobre aquele povo. Sim. Então, eu acredito que quando as coisas parecem que estão dando erradas, é porque Deus ele está trabalhando algo na nossa vida. Então, assim, se está dando errado, é para você parar, olhar e pensar o que eu tenho que mudar. Porque existe a promessa de abundância, existe promessa de cura, existe promessas de que as coisas dão certo, sim, mas é um processo dentro de mim. Eu sempre digo, todas as tempestades que elas vêm, elas são pedagógicas, porque elas têm algo para nos ensinar. Isso. Todas. Tudo que nós passamos, nós precisamos olhar com um olhar pedagógico. O que eu posso aprender com isso? Sim. E mais ainda do que a circunstância em que nós vivemos, é a maneira que nós olhamos essa circunstância. Porque eu posso olhar para a circunstância e olhar só aquilo que é ruim na circunstância, igual nós comentávamos a respeito dos defeitos e das qualidades. Exatamente. Ou eu posso olhar para aquela circunstância e pensar assim, o que eu vou aprender com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Qual é a mensagem que tem aqui dentro? Dentro disso, para que eu possa alimentar a minha fé. Porque a fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. Verdade. Todos os dias nós temos que alimentar a nossa fé. E como que nós alimentamos a nossa fé? Como que eu alimento a minha fé? É crendo. Sim. E como que eu vou crer naquilo que eu não conheço? Sim. E se eu, tipo assim, hoje não deu certo, não vou crer mais, né? Não, e como que eu vou crer naquilo que eu não conheço? Que eu não tenho como intimidade. Como que eu vou acreditar naquilo que eu não conheço? Como que eu vou acreditar na Fran se eu não conheço a Fran? Como que eu vou crer que a Fran é isso, se eu não conheço a Fran? Então, a intimidade, ela é o segredo para nossa fé. Se aproximar mais de Deus. É, para nossa fé não perder não perder o elo nos dias. E não ter vergonha também de falar dele, né? Ser de minhas testemunhas, né? A palavra diz, e de pregar o evangelho. Porque às vezes quando tu fala de Deus, as pessoas começam a pipocar, né? Parece pipoca estourando na panela. Pá. Gente, e daí quando você diz que você é pastora? Eu não sei como é, né? Falar de Deus não é nada quando você diz assim, é pastora. Aí o negócio já virou chata. Daí temos que olham pra ti assim e viram de canto. Mas tá tudo certo, né? Fazer o quê? Alana, pra gente finalizar o nosso papo, se hoje tu pudesse tomar um café com alguém, vivo ou morto, com quem seria e o que você perguntaria? Eu certamente hoje, seria com a minha família. Eu não tenho outra opção. Eles vêm em primeiro lugar. Assim como hoje de manhã, eu acordei, foi meu marido que arrumou hoje a mesa do café, que ele acordou mais cedo hoje, arrumou a mesa do café, nós sentamos todos lá, tava a Michelle, a nossa funcionária, que é uma bênção na minha vida, que me ajuda, sentada e nós conversando. Sobre o que os guriam iam fazer no dia, sobre o que nós iríamos fazer hoje, sobre o que nós precisávamos alinhar. Então, as pessoas mais importantes da minha vida, né? É a minha casa. São o meu marido e os meus filhos. Eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Porque a gente muitas vezes busca, e ontem eu e o Raul falávamos sobre isso. A gente busca mentores, a gente busca pessoas pra né? E assim, ó, e às vezes a gente precisa, não tô dizendo que é errado, tá? Só que o maior mentor que nós temos e a maior sabedoria, a palavra de sabedoria vem da palavra de Deus. Sim. Então, às vezes, a gente fica buscando em pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. Verdade. Sim. E eu sei que quando eu tô com a minha família, a presença de Deus, ele tá naquele lugar. Ele tá ali, né? É, né? E sabe que... E vem muitas revelações. Eu sempre me emocionei muito vendo os meus filhos. Porque pra mim, os meus filhos são a certeza de que Deus tinha um plano perfeito pra mim. Eu olho, assim, a minha gratidão eu sou realizada. E várias vezes eu chorava olhando pra eles e disse, Deus, obrigada. E às vezes eu tava tudo um transtorno. Eu disse, cara, obrigada pela perfeição dos meus filhos. Então eu te entendo perfeitamente. Agradeço a família que eu conquistei. Mas eu tive muitos desafios, porque eu achava que a minha família, ela é minha família de origem. E não a que eu tinha formado. Quando eu dissociei isso, eu comecei a viver melhor. Foi uma virada de chave tão grande na minha vida, porque eu demorei para aceitar isso. Não vou te dizer, pastor.
E eu sei porque eu vivi isso e eu não vivi tanto quanto eu, a Lana, mas o Raul, né? Porque o Raul, por exemplo, no início do nosso casamento, antes dele conhecer o amor de Jesus, por exemplo, ele ia fazer um negócio, ele ia com o pai e com a mãe dele fazer um negócio. Eu não fazia parte do negócio. Tomadas de decisões, eu não fazia parte de tomadas de decisões. Porque a família dele era o pai e a mãe dele ainda. Sim. Então, quando ele entendeu isso, que o cordão ele precisava ser cortado, que agora, então, é eu e ele, que Deus tinha me dado para ele, Deus tinha dado ele para mim, que nós seríamos uma só carne, a partir dali tudo mudou. Graças a Deus, Senhor, não é só eu que fiz Não, isso. por isso que eu te digo assim, ó. Todos nós passamos. Por isso que é bom testemunhar. Por isso que é bom falar. Porque a dúvida, o que algumas pessoas estão passando, certamente outras já passaram. E essa é a nossa ideia nessas conversas. É que as pessoas ouçam e se sintam acolhidas, né? Porque a gente às vezes se sente sozinha, principalmente quando a gente tá ali tentando e fazendo muitas coisas. Então, eu já aproveito e te agradeço pelo teu momento conosco, pela tua disponibilidade, né? Foi uma delícia essa conversa. Nossa. Né? Eu tô ansiosa eu vou fazer o encontro com Deus no final de semana, tô ansiosíssima. Vai ser uma bênção, Vai ser uma bênção na minha vida, eu tenho certeza disso. Então, Alana, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a tua família, o teu novo lar. Que lá dentro ele esteja presente, que seja sempre coisas boas, grandiosas e a presença dele constante com vocês. Amém, Eu também agradeço a tua presença, Alana. Foi muito bom esse papo, sabe? Papo leve, gostoso, tá? Que Deus abençoe a tua família, as nossas também, né? Amém. E que seja muito feliz. E aquelas crianças lindas, né? E pra finalizar, Alana, em 3 palavras. Eu em 3 palavras. Então, acho que a primeira palavra é fé, né? Em Jesus. Sim. É amor. E eu acho que é autenticidade. Eu sou bem autêntica, eu sou bem eu. Eu percebo isso. Onde eu estiver, eu sou isso. Eu posso estar sentada em qualquer mesa, eu sou quem eu sou. Isso é muito importante hoje em dia. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui com vocês, pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, poder testemunhar do amor dele. Hoje. Verdade. E que Deus abençoe esse projeto. Amém. Que Deus prospere muito esse projeto, que pessoas que sentem aqui nesse lugar sejam pessoas que deem destino na vida de outras pessoas. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, querida. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Papo das Gurias. Segue a gente no Instagram, já tá lá. Em breve vai ter novidades pra vocês. Se inscrevam no nosso canal e aguardamos vocês nos próximos. Gente, curtam nós, venham conosco. Mais episódios virão. Tenho certeza que vocês vão adorar as nossas conversas, as nossas entrevistas e o nosso delicioso papo das gurias. Está com vocês.